Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre física da ressonância magnética, certo? Eu espero que a primeira aula tenha sido bastante proveitosa para vocês, tá bom? Agora vamos dar continuidade, vamos falar um pouco sobre os gradientes, certo? Os gradientes codificadores, certo? Os seletores, certo? O gradiente de frequência e tudo bonitinho, certo? Vamos falar para que serve cada gradiente, tá bom? Tivemos na aula anterior duas perguntas bastante interessantes, tá certo? Uma foi sobre a questão do peso, né, do paciente em relação à mesa, e a outra foi do nosso amigo Tiago. Ele fez a seguinte pergunta: professor, as bobinas eu vou usar tanto para criança como para adulto? Essa foi a seguinte pergunta, certo? Vamos lá responder a primeira, certo? Que às vezes a dúvida de um é a dúvida do seu colega, né? Então, vou compartilhar com vocês a dúvida dos seus colegas, tá certo? Professor, se o paciente exceder o peso da questão da mesa, certo? O que acontece? Ele vai deixar de fazer um exame? Bom, é aquela seguinte situação, certo? Se o paciente excede o peso que a mesa aguenta, provavelmente ele não fará um exame. Ele será aconselhado a procurar uma clínica, certo? Que suporte determinada quantidade de peso, uma máquina que suporte o peso dele, certo? Vou dar um exemplo. Um paciente chegou na clínica, ok? A sua máquina de ressonância magnética, ela aguenta o peso de até 160 quilos, tá ok? A sua mesa aguenta o peso de até 160 quilos, a pessoa, ok? Chega um paciente, ok? Com 158 quilos, certo? E aí, professor? Ele está quase batendo o limite da mesa, não é isso? É, mas o meu conselho que eu dou, não arrisque, certo? Por quê? Pode acontecer o quê? De danificar a questão do equipamento, ok? Danificar a mesa. E aí, você danificando a mesa, o que acontece? Você perde praticamente um plantão todo de vários exames que você poderia ter feito, certo? Numa manhã, numa clínica, né, de grande porte, né, numa manhã, você faz em médias 20 a 22 ressonâncias, certo? Nessa faixa, viu, pessoal? 20 a 22 ressonâncias. E olha que são exames demorados. Aí vai contar o quê? A questão da eficiência do técnico, dos seus estagiários também que estão lhe ajudando, certo? Onde você ganha mais tempo é aonde? É no posicionamento do paciente, certo? No preparo e no posicionamento do paciente, certo? E na otimização do protocolo. Isso aí lá em ressonância, lá na cadeia de ressonância, vocês vão aprender com o outro professor, certo? Ele vai dar algumas dicas de como otimizar a questão do protocolo, diminuir o tempo do protocolo, certo? E aí, professor, e ele vai ficar sem fazer um exame? Provavelmente sim, ele vai ser aconselhado a buscar uma outra clínica que suporte o peso dele, certo? Você não vai arriscar botar um paciente, se uma mesa é 160 quilos, você vai botar um paciente de 158 quilos, pode ser que a mesa trave, pode ser que a mesa quebre, tá entendendo? E tu perde um dia de plantão, tá bom? E muitas das vezes o próprio dono da clínica, ele aconselha a gente a não fazer isso, tá certo? Não exceder o limite da mesa, ou se estiver muito próximo do limite da mesa, do peso que ela suporta, não colocar o paciente, tá bom? Buscar outras formas, ok? Entendido? E a outra pergunta foi, professor, e a bobina? A mesma que eu uso em adulto vai ser usada em criança também? Sim. A mesma bobina de corpo, a mesma bobina de cana, a mesma bobina de joelho, a mesma bobina que você usa para tornozelo, punho, enfim, cervical, vai ser a mesma bobina utilizada em criança, certo? Não vai mudar nada, certo? Aí é que entra a questão. Mas, professor, como é que eu vou localizar o laser para mim poder fazer a questão do exame? Porque eu tenho que centralizar o laser. Aí vem o conhecimento de anatomia, certo? O que acontece? Quando você for localizar o laser, lá na bobina vai ter umas listrinhas, certo? Como se fosse uma cruz, onde você vai poder localizar o laser, certo? Mas aí você vai fazer um exame de crânio numa criança.
tá bom? Você vai botar o laser, direcionar diretamente a essa cruzinha, a essas delimitações que tem, assim como tem no chassi também, tem nas bobinas, tá certo? Você vai localizar diretamente, no caso onde eu estagiava, né, na glabela, ok? O laser vai diretamente na glabela. Não tem erro, pessoal. Localizando na glabela, você faz o protocolo de crânio tranquilamente, tá bom? Não caia na besteira quando você for fazer um crânio de uma criança em localizar na questão da demarcação da bobina. Não faça isso. Marque na glabela que o exame sai correto, ok? Entre a questão de conhecimento anatômico, tá bom? E a bobina é a mesma, pessoal. Não muda, não diferencia, tá certo? Vai ser a mesma utilizada. Tá ok? Respondido as perguntas, vamos para o conteúdo, ok? Caso surja alguma dúvida, aquela da história, vá lá no Meet e me pergunte, certo? Tivemos aluno ontem, 9h30 da noite, fazendo pergunta pra gente. Isso é bacana, tá certo? Enquanto eu estava fazendo outros trabalhos, eu estava lá no Meet auxiliando o pessoal na questão das dúvidas, certo? Certo? Então vamos lá para o nosso slide. Okay? Então paramos exatamente aqui, certo? A questão, a gente viu como era o magneto por fora, ok? Como é que é feito o transporte nos pares, com todo cuidado, tá certo? Há todo um planejamento para ser colocado esse magneto dentro de uma sala, tá certo? Tem que seguir alguns padrões, tá bom? Não pode ser colocado de qualquer forma esse magneto, certo? Então essa sala vai ter que ter padrões específicos para que esse magneto seja instalado, ok? E a questão das bobinas, pessoal. Como eu já havia falado, nós vamos ter uma bobina para cada região do corpo, ok? Observem bem, certo? Que bobina de crânio, bobina de ombro, ok? Bobina aqui da parte do corpo do tórax, com certeza que provavelmente vai fazer uma coluna, que é uma coluna torácica. Bobina de punho, certo? Vamos ter bobina também para cervical. Vamos ver outra bobina aqui, bobina para o braço, bobina para o joelho, para a perna. Vocês estão vendo aqui a bobina? Pronto, então para cada região do corpo nós vamos ter uma bobina diferente, certo? Que irão trabalhar juntamente com as radiofrequências e os prótons de hidrogênio do corpo, ok? E aqui a gente pode ver que tem uma melhor visualização da questão das bobinas, tá certo? Detalhe, pessoal, sempre que você for manusear uma bobina, não pegue a bobina de qualquer jeito, certo? Tem a forma correta de pegar a bobina, tá bom? Muito cuidado para não derrubar, certo? Porque o prejuízo é muito, muito grande, tá bom? E observem aqui que além da bobina, existe também os saquinhos de areia. Professor, para que serve esse saquinho de areia? Para estabilizar a estrutura. Muito simples, certo? Assim como no raio-x, né? Assim como no raio-x, você vai ter que estabilizar a estrutura para que não haja movimento, tá bom? Da questão do paciente, do braço do paciente, do ombro do paciente, principalmente o ombro, certo? Em algumas ressonâncias, a bobina utilizada é essa bobinazinha aqui, ó. Tá vendo? Ela não é como essa daqui do punho, certo? Que é só você encaixar, beleza. Tá bom? Aqui você encaixou, tchau. Não pode correr, não. Mas aqui não, aqui você tem todo o manejo na questão do ombro, certo? Você tem todo o manejo. Além de você botar a bobina, vai ter que botar a fita passando para amarrar na questão do paciente e ainda vai ter que fazer uma pequena rotação na questão da mão, certo? Para que possa ser observado a questão do manguito rotador, certo? Então, um exame bem chatinho de se fazer, certo? Principalmente no posicionamento. Mas depois que você pega a prática, é rápido,
tá ok? Então, essa é a bobina de ombro, tá certo? Observe que quando eu for botar, principalmente ombro, depois que eu faço o giro, a rotação na mão, na questão do posicionamento do paciente, eu vou colocar saquinhos de areia em cima, justamente para que ele não possa mexer essa mão. Esses saquinhos de areia são pesados, são um pouquinho pesados. Você bota em cima, 1, 2, 3, 4, eu boto a roupa aqui em cima do peito ainda para o paciente não mexer, certo? Então, dá certo. Sempre procurar a questão da estabilidade da estrutura, certo? O joelho da mesma forma. Ah, botei o joelho na bobina, pronto. Tá tudo bem na boa. Não, não tá tudo bem na boa. Você vai ter que rotacionar um pouquinho o pé também, certo? Sentindo medial. Você vai ter que botar o saquinho de areia para questão da estabilidade também da estrutura do paciente, para que você não perca a questão da sequência, tá ok? Porque você perder uma sequência, você vai ter dois trabalhos, né? Você vai ter que repetir de novo a sequência, né? E é meio chato, né? Então, você fez um bom preparo, você fez um bom posicionamento e você já otimizou seu protocolo, é ligeiro demais, cara. É ligeiro. Tá entendendo? Às vezes você pode otimizar um protocolo de 20 minutos, você pode derrubar para 15 minutos. Entendeu? Protocolo de 15, derrubar para 10. Isso aí varia de protocolo para protocolo, beleza? Sempre se lembrando, anatomia de cada paciente é diferente um da outra, certo? Então, muito cuidado na questão da localização do laser quando você for fazer um exame, certo? Componentes do sistema de uma ressonância magnética, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida de bobinas, certo? Eu não botei bobina por bobina, senão ia tomar muito, questão de muito tempo, certo? Para explicar cada uma. Mas eu botei na questão no geral, tá bom? Questão das bobinas no geral. Todas aqui, para vocês dar uma olhada, certo? E o formato da bobina também pode ser diferenciada também de aparelho para aparelho, de marca para marca, certo? De Toshiba, Pacientes, muda o formato das bobinas, tá bom? Da Sims, né? Então vamos lá. Componentes de um RM de sistema de RM, certo? Componentes de um sistema de RM. Magneto principal, como a gente já havia falado, decisivos, permanentes e supercondutores, certo? Bobinas do gradiente, X, Y e Z. Bobinas de radiofrequência, volume ou transceptores corporal, superficiais, arranjo de face e suporte eletrônico, certo? Computador e processamento de imagens. Classificação dos magnetos, certo? São classificados em permanentes, que alcançam até 0,3 Tesla. Decisivos, que possuem uma potência de até 0,5 Tesla, certo? Supercondutores, que possuem um campo de até 3 Tesla para o uso em seres humanos, certo? Já existem ressonâncias magnéticas de 7 Tesla, viu? Que no Brasil, se eu não me engano, tem uma. Tem uma aqui no Brasil, viu? É usado na radiologia forense, certo? 7 Tesla. Então, a qualidade da imagem é um absurdo. Na de 3 já é filé, a qualidade da imagem. Na de 1,5 já é excelente. Na de 3, excepcional. Tu imagina na de 7. Tá entendendo? Então, a gente já tem equipamentos de 7 Teslas. Ok? Magneto recisivo, certo? Cargas elétricas em movimento induzem um campo magnético em torno de si mesmo, certo? Se uma corrente elétrica passar por um fio e criar um campo magnético ao redor deste, o campo magnético é criado pela passagem de corrente elétrica, certo? Através dos rolos de fio que formam uma bobina. O campo pode ser desativado imediatamente, ok? Necessitam de uma grande quantidade de energia. Seu custo operacional é muito elevado, certo? Campos de baixa potência, certo? Tempos de exame mais longo, forças de campo magnético de até 0,3 Tesla, grandes campos marginais que se desviam do corpo do magneto, ok? Esse é o magneto resistivo, certo?
Magneto permanente. Vamos lá. Utilização de materiais como ferro, cobalto e níquel, que possuem propriedades de magnetos permanentes. Material mais utilizado, o alnico, certo? Liga de alumínio, níquel e cobalto. Não necessitam de fontes de energia, baixo custo operacional, inabilidade para desligar e a força do campo magnético, campo de baixa potência, tempos de exame mais longos, certo? Forças de campo magnético de 0,3 telas, pequenos campos marginais que desviam o corpo do magneto. São os permanentes, ok? Os supercondutores. E aqui a gente já está falando de um campo fechado. Aqui esse permanente é um campo aberto. Ele demora um pouco mais na questão do exame, certo? Tive a oportunidade de trabalhar tanto na aberta como na fechada, certo? Na aberta demora um pouco mais no exame, mas dá para ser feito alguns protocolos, tá ok? Principalmente para pacientes que são claustrofóbicos, certo? Que tem pânico de ficar em locais fechados, o magneto de campo aberto é excelente, é o mais indicado, tá ok? E aqui é o supercondutor, já é o campo fechado, certo? Mais comum que os outros utilizam materiais que não se opõem em passagem de corrente elétrica sob uma dada temperatura muito baixa. Um material largamente utilizado é a liga de nióbio e titânio, certo? São utilizados materiais de refrigeramento denominados criogênios, hélio líquido e nitrogênio, certo? Hélio líquido e nitrogênio. Grifem isso aí, certo? Cai muito em concurso, tá certo? Os dois principais reagentes químicos, certo? É o quem? É o líquido, é o hélio líquido e o nitrogênio. O custo de manutenção desse sistema de refrigeramento é dado mesma ordem ou até maior do que o custo elétrico de um sistema resistivo, certo? Campo de alta potência, tempos de exame mais curtos, força de campo magnético altas, de 2 a 3 telas, grandes campos marginais, certo? Então o tempo do exame é bem mais curto devido à sua potência no magneto. E a formação da imagem a gente já viu na aula anterior, certo? Como é que é feita a imagem, né? Como é que são formados os eixos X, os eixos Y e Z, certo? Então já vimos na aula anterior. Vamos lá. Mas o que faz essa diferença entre campos em diversas partes do corpo? Campo magnético gradiente, Z, paciente deitado, Y, vertical e X, horizontal. Características dos gradientes, certo? Fazem pequenas alterações no campo magnético, local da ressonância do aparelho, certo? Aumentando a intensidade gradativamente, selecionando o plano de corte, espessura de corte e fórum. Os campos gradientes são componentes fixos de sistema de RM. E aqui a exemplificação, gradientes codificadores, X, Y e Z, certo? Y, o Z e o X, certo? Mais à frente vamos ver que cada um vai ser responsável por um corte, ok? Seja ele no plano axial, coronal ou sagital, perfeito? Gradiente X, gradiente Y e gradiente Z. Vamos aqui para o quadro rapidinho, tá certo? Vamos fazer uma explanação bem rápida, ok? Então, o que é que acontece? Certo? Quando eu seleciono meu gradiente, certo? Z, certo? O X e o Y, ok? O X e o Y ficarão perpendiculares, tá certo? Então, eu selecionei o Z, o X e o Y ficarão perpendiculares, onde um vai ser o codificador e outro vai ser a fase, né? A questão da frequência, tá certo? Quando eu seleciono meu gradiente Z, eu terei o corte, o quê? Axial, certo?
Sempre se lembre, quando eu seleciono meu gradiente Z, eu teria corte axial. E X e Y ficarão perpendiculares, certo? Quando eu seleciono meu gradiente Y, eu teria meu plano o quê? Meu plano coronal, certo? E lembre-se que o XZ, os gradientes X, certo? Gradiente X e o gradiente Z ficarão perpendiculares, certo? Esse aqui será meu gradiente seletor, tá ok? E quando eu seleciono o gradiente X, certo? Quando eu seleciono o gradiente X, eu terei o plano sagital, ok? Plano sagital, sendo que o gradiente Y e Z ficarão perpendiculares ao plano, ao gradiente X, ok? Resumindo, selecionei o gradiente Z, eu teria o plano axial, o Y coronal, o X sagital. Sempre lembrando que se eu selecionei o gradiente Z, eu terei o plano axial, X e Y perpendiculares. Y teria o plano coronal, XZ perpendiculares. E X, plano sagital, e X, YZ perpendiculares. Ok, pessoal? Exemplificação bem curta e bem simples para se entender, tá ok? Não tem erro. Quer dúvida? Me perguntem lá no Google Meet. Eu acho que não deu nem para... Deixa eu ver aqui se deu para... Não, deu certo. Só baixar aqui. Gradiente seletivo, certo? Seleciona a fatia de cortes. Observação, teremos o aumento de um lado do campo e diminuição do outro lado de um isocentro, certo? Cada plano de imagem anatômica, certo? Experimentará uma ação diferenciada do campo. Tudo isso porque os hidrogênios têm frequências o que? Diferentes, ok? Com isso, podemos direcionar o plano de imagem que deverá construir de acordo com o protocolo. B0 mais o gradiente. Ok? Ou seja, está aqui selecionando o gradiente que o Z, né? Qual que vai ficar perpendicular? O X e o Y. Ok? Gradientes codificadores. Esses codificam um sinal da ressonância magnética. Os gradientes codificadores, fase e frequência. Fase representa um avanço um atraso de onda em relação ao plano de origem, certo? Frequência é o número de ciclos por unidade de tempo e um ciclo por segundo, ok? Qual a função dos gradientes? Construir imagem nos planos axial, coronal e sagital. A função dos gradientes é construir o quê? Imagem nos planos axial, coronal e sagital. Imagem do plano axial ou transversal. Teremos o gradiente seletivo do eixo Z, certo? Do paciente, e os gradientes X e Y ficarão perpendiculares, certo? Que a gente acabou de falar, tá bom? Imagem no plano coronal ou transversal. Teremos gradiente seletivo do eixo Y, certo? Porque ele vai diferenciar de precessão de hidrogênio de parte posterior para anterior de um paciente no ato do pulso de radiofrequência e o gradiente XZ ficarão perpendiculares, certo?
imagem no plano sagital ou transversal. Teremos o gradiente seletivo x do paciente, o gradiente de z, y ficará perpendicular. Ok? Interpretação da ressonância magnética. Precisam de 3 condições. Quais são essas 3 condições, professor? Sinal de energia, amplitude do sinal no caso, frequência e fase, certo? Tudo isso ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo, ok? Amplitude do sinal de uma ressonância magnética. Que o sinal de ressonância convertido em energia que vai ser transferido para entendimento do software da máquina, certo? Comportamento da amplitude. Lembrando que o sinal de ressonância, amplitude e energia está sendo emitido pelo paciente, certo? Quanto maior a amplitude do sinal, maior o ganho de informação. Então, quanto maior a amplitude do sinal, maior vai ser o meu ganho do que de informação, maior qualidade da imagem eu vou ter, tá certo? Frequência do sinal da RM, certo? Lembrando que o desgradiente fará esse papel. Frequência, número de oscilação na unidade de tempo, certo? Quanto maior a frequência, maior o número de oscilação de unidade de tempo, ok? Fase do sinal da RM, fase, momento em que ocorre a corrente induzida, chega ao equipamento ou por sistema de RM, certo? Ela chega em tempos diferentes, pode chegar em momentos diferentes, mantendo a mesma frequência e tempo. Formação de linhas da matriz, tá ok? Considerando a fase do eixo vertical da RM no crânio, certo? Gradiente codificador da fase, gradiente Y. Então, eu selecionei o Y, vou ter o corte Q, coronal, certo? Frequência de precessão será aumentada do posterior, região posterior, certo? Para a região anterior, ok? Existe um tempo determinado para o ligar e o desligar do gradiente do codificador de fase, ok? De que forma consigo fazer isso, certo? Isso aqui a gente já explicou em sala de aula, mas vamos dar só uma relembrada aqui. Eu vou dar uma corridazinha para a gente poder lhe mostrar a questão da ponderação da imagem, para você ficar naquele gostinho lá de quando chegar na cadeira de ressonância magnética, certo? De que forma eu consigo fazer isso? Gradiente desligado, ele está desligado, certo? Olha como meus prótons de hidrogênio estão, certo? Gradiente ligado, gradiente codificador de fase Y, certo? Da região posterior, certo? Para a anterior, tá ok? Os hidrogênios da região anterior terão maior intensidade por motivo do gradiente. Com isso, as fases serão diferenciadas. Algumas serão mais adiantadas por motivo do aumento da frequência, tá certo? Só dar uma adiantada aqui, pessoal. Formação das colunas da matriz, certo? Gradiente codificador de frequência, gradiente X, certo? Frequência de precessão será aumentada da esquerda para o quê? Para direita, certo? Então, vou ter o quê? Se eu selecionei o gradiente X, eu vou ter o quê? Um sagital, certo? Existe um tempo determinado para ligar e desligar o gradiente codificador de fase, ok? Vou dar só uma adiantada aqui. De que forma eu consigo fazer isso? Gradiente codificador de frequência X. Observe aqui, ó, certo? Ele desligado, certo? E o gradiente de frequência X, ele ligado, tá ok? Ele desligado e ele ligado, tá ok? Vamos só dar uma adiantada aqui. Pronto. Interação, certo? Da sequência formadora da imagem. Seletividade de gradiente, seletivo do plano anatômico, certo? Seletividade do codificador de fase e seletividade
codificador da frequência, certo? Pessoal, resumindo questão de gradiente, que ali está na linguagem bem técnica para vocês, quando precisarem da informação, vocês irem lá no slide e ter essa informação, tá certo? Como eu sempre falo, o slide eu não faço para mim, faço para vocês. É muito fácil falar aqui, bem resumido o negócio, mas vocês não sabem como é que acontece, certo? Então vamos lá, só relembrar a questão do gradiente, mais uma vez, certo? Então, se eu seleciono o gradiente Z, eu vou ter o quê? O meu corte no meu plano axial. E XY ficará o quê? Perpendicular, certo? Se eu seleciono meu gradiente Y, eu teria o quê? O corte coronal. XZ ficará perpendicular, ok? Os gradientes X e Z. E se eu seleciono meu gradiente X, certo? Eu teria o corte que no plano sagital. E meu gradiente Y e Z ficarão o quê? Perpendiculares, ok? Bem resumindo, sendo que aqui no meio está quem? O paciente, ok? Certo, professor? Que legal. Agora eu já sei para que servem os gradientes, professor. Que legal. Eu já sei o que é uma frequência, o que é uma fase. Que massa. Vou mostrar para vocês aqui o resultado de tudo isso, certo? Vou mostrar aqui o resultado. Só um momentinho. Então, pessoal, o que é que acontece? Nós vamos ter o quê? Essa imagem aqui, certo? A imagem de um crânio, perfeito? Aí você me pergunta, professor, um crânio? Que legal! Veja como a anatomia é perfeita, certo? O corte aqui, eu vou iniciar do superior para o inferior, certo? Observem a questão da calota craniana. E quando, assim como os cortes vão passando, certo? Vai mostrando novas estruturas, certo? Como a gente havia falado na aula passada, professor, uma imagem T2, o meu líquido vai se apresentar aqui, o líquido, pessoal, vai se apresentar em brilhante, tá ok? Então, o líquido aqui, os sucos do cérebro, os giros, pré, pós-central, central, eles estão o quê? Repleto de líquido, certo? Então, ele vai se apresentar o quê? Na cor brilhante, e a gordura também está na cor brilhante, certo? Esse aqui é um axial T2 Blade, tá ok? Para quem quer estudar anatomia, tem que estudar assim, pessoal, ó, passando a imagem. Aí você estuda etapa por etapa. Você tem que saber de onde começa a imagem, se começa superior, se começa inferior, se começa inferior, se começa superior, certo? Se começa posterior, se começa anterior, certo? Isso tudo você tem que saber. Uma imagem ponderada em T2, perfeito? Deixa eu mostrar só mais um aqui para vocês, só para dar o gostinho, certo? Vou lhe mostrar aqui agora um axial T1. Olha a diferença, certo? Da questão do líquido para o T1 para o T2. Vocês estão vendo que está aparecendo em hipossinal, certo? Aquele termozinho, aquela nomenclatura que a gente havia falado, certo? Hipersinal, hipossinal, então você vai ter que saber, certo? Então o líquido aqui está se apresentando em que? No crânio? Em hipossinal. Os ventrículos aqui estão aparecendo como? Em hipossinal, certo? Como dizia um amigo professor meu, é o chifre do bode, né? Tem gente que chama de borboletinha, né? Eu acho mais parecido com uma borboleta, mas tem gente que chama de chifre de bode, né? Mas enfim, certo?
o líquido está apresentando em hipossinal. E no T2 ele se apresenta em hipersinal. Perfeito? Só para vocês darem uma sacada aí na questão da diferenciação do líquido, tá certo? Na anatomia de um para o outro. Percebam-se que no T1 fica bem melhor a questão da visualização anatômica das partes moles, certo? Observe bem, ó. Perfeitamente, certo? Deixa eu só mostrar mais um aqui para vocês. Mostrar um sagittalzinho T1. Olha só, o sagittal T1, só que esse aqui é o 3D. Esse aqui eu posso fazer a questão da anjo, certo? Que eu pego, eu jogo lá num programazinho, uma ferramentazinha que tem, transformo ele em 3 dimensões e eu faço a limpeza nos 3 planos, certo? Da questão da anjo. Eu limpo o exame nos 3 planos, no sagital, no coronal e no axial. Então, vou ter as artérias em 3 planos, não tem nem perigo de passar alguma coisa, certo? Vou só mostrar mais uma coisinha para vocês. Vocês estão vendo a questão da cor? Agora eu vou fazer um pequeno janelamento. Observem. Vocês estão vendo que deu para mim deixar ele mais brilhante, não foi isso? Mais claro. Agora eu vou deixar ele bem mais escuro. Ó. Olha isso. Isso aqui tudo você faz quando você estiver protocolando os exames, certo? Fazendo arquivamento dos exames, ou para gravar no CD, ou para impressão. Você vai ter que fazer esse janelamento de acordo com a necessidade do exame. Ok, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem um gostinho de como é que é a imagem de ressonância magnética, para quem nunca viu, né? Então, pessoal, questão de gradientes. Se tiver alguma dúvida, por favor, me perguntem, certo? Não fique com dúvida. Cheguem lá no chat e me pergunte, tá bom? Próxima aula, certo? A gente vai ter aula, na terça-feira vai ter outra aula, não é isso? Na próxima aula eu vou explicar o trabalho e vou passar a questão das contraindicações da ressonância magnética. Aí a gente encerra o nosso ciclo, certo? Eu vou passar para vocês como é que vai ser feito o trabalho, tá bom? E dali a gente encerra o nosso ciclo com contraindicações na ressonância magnética. Perfeito? Espero que tenha sido proveitoso para você essa aula, certo? E qualquer coisa, estou à disposição lá no Meet, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima e última aula.